Será que realmente é necessário nós termos uma classe de escola bíblica dominical só para mulheres na nossa igreja? A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Andréia. Que bom ter você aqui conosco. É claro que uma mulher tem total condição de aprender em uma classe única, junto com toda a igreja. Mas existem alguns benefícios de se separar a classe de mulheres. E um dos benefícios é justamente ajudá-la a compreender mais a palavra de Deus dentro do seu universo, já que elas são as mulheres edificadoras do seu lar. Durante o ministério do meu esposo, ele pastoreou algumas igrejas que tinham classe única na escola bíblica dominical. E quando vimos a necessidade de separar essas classes e formar uma classe só para mulheres, encontramos algumas resistências, dizendo que não era necessário se fazer essa separação. Porém, analisando os benefícios de se ter uma classe de mulheres, nós vimos que era a melhor solução para a escola bíblica dominical. O que temos observado é que quando se separa a classe de mulheres na escola bíblica dominical, as mulheres acabam tendo um incentivo a mais de irem à escola bíblica dominical e se envolvem mais com a mesma, principalmente em relação à aula. Jesus dignificou a mulher e houve nele um desejo que as mulheres crescessem em piedade e em comunhão uma com as outras. Além disso, as mulheres elas são detalhistas, compenetradas e são também muito emocionais. Já estivemos em igrejas em que a escola bíblica dominical era classe única e apenas um homem dava aula para essa classe. E todos os exemplos dele e tudo que ele falava era relacionado ao universo masculino. Inclusive, ele se voltava somente para os homens, eram os homens de um lado e as mulheres do outro, e ele ficava ali do lado dos homens, em pé, dando essa aula. E nós notávamos que as mulheres, elas não tinham uma interação dentro da aula, apenas os homens. Era muito difícil uma mulher fazer uma pergunta, dar um palpite, porque, na verdade, elas se sentiam constrangidas em poder falar naquele ambiente. Talvez você que é mulher e que frequente uma classe de escola bíblica dominical, ou você que é homem e é professor e está aqui nos ouvindo nesse momento, eu nunca presenciei essa dificuldade nas aulas que eu assisti ou que eu ministrei. Porém, ela existe e às vezes nós não damos conta dessa situação e dessa dificuldade de algumas mulheres, principalmente se na classe de mulheres tiverem pessoas ligadas ao ministério, com cargos ministeriais, como presbíteros, evangelistas. Sempre há, não só da parte das mulheres, eu sei que alguns homens também têm essa dificuldade, essa timidez de fazer perguntas. Outra coisa a considerar é justamente o emocional da mulher. Nós mulheres somos emocionais, tudo que se é falado na classe, nós levamos sim para o lado emocional. E nós temos também as nossas questões emocionais que precisam ser tratadas. E a revista da Escola Bíblica Dominical, ela traz lições especiais para tratar dessas emoções. Nós vemos que sempre temos isso nos comentários, lições falando sobre emoções. E o que acontece? Quando essas lições ou esses comentários são feitos em classe só de mulheres, elas têm condição, elas têm facilidade de se abrir mais e de deixar aquela palavra penetrar em seu coração. Entendo eu que a classe de escola bíblica dominical deve ser como uma reunião de amigos, aonde o professor ensina aos amigos que ali estão. Amigos que têm facilidade de se confraternizar e também de falar as suas dificuldades e de expor as suas dúvidas. Quando a classe consegue atingir essa intimidade, nós temos certeza de que o ensino é muito mais proveitoso. E quando você separa a classe de mulheres, ela tem essa condição de se tornar amiga do professor ou da professora e a facilidade dela expor a sua dúvida, porque a cabecinha da mulher com certeza é cheia de dúvidas, principalmente em relação à palavra de Deus. E nós precisamos de um ambiente seguro, especial, para poder nós trazermos essas perguntas à tona e termos as nossas dúvidas respondidas. Além disso, é importantíssimos os exemplos e as verdades aplicadas na nossa vida. Vemos que quando nós estamos numa classe de mulheres, os exemplos que se é dado para poder ilustrar uma lição ou para fazer uma comparação, ele é do ambiente feminino. É fácil constatar isso quando nós vemos um homem dando aula e uma mulher também dando aula, lecionando. Os exemplos que eles dão são totalmente diferentes, porque a mulher ela tem no seu dia a dia aspectos e situações que
por mais que se busque uma igualdade entre os homens, jamais será atingido por um homem. Nós temos numa classe de mulheres várias situações, como por exemplo, a mulher que hoje já é viúva, mas que tem uma experiência de vida que pode ser usada na sala de aula para ajudar outras mulheres, porque a Bíblia diz que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mulheres mais novas. Numa classe de mulheres você pode ter aquela mulher que não deu certo do casamento, ela está ali separada e tem suas frustrações, suas angústias e seu descontentamento, desapontamento com o casamento e que precisa ser tratada ali também. Nós temos ali a mulher que muitas vezes por causa do trabalho dela ou do marido está longe dos seus familiares. Nós temos ali a mulher que de repente foi abusada na infância e traz consigo problemas e traumas muito dolorosos. Nós temos ali a mãe que cria os filhos sozinha. Nós temos ali a mulher que tem um casamento estruturado e que o marido serve a Deus. Nós teremos ali também naquela classe mulheres que tem o desejo no coração de ver o seu esposo na igreja, mas que ele é um alcoólatra. Nós temos ali várias e várias situações. Quando se separa uma classe da aula só para elas, essas situações serão muito mais facilmente tratadas através da palavra de Deus e expostas também de uma forma que o Espírito Santo possa tratar. É comum nós vermos numa classe de mulheres certas dúvidas que nós não vemos na classe dos homens. E isso reflete muito na dinâmica da aula, na dinâmica da classe. Claro que nós mulheres, quando vamos estudar uma lição, nós nos pegamos em detalhes que os homens não se pegam, porque é uma característica nossa. Isso vem de nós mesmos. A mulher, ela é muito investigativa. Nós não aceitamos qualquer resposta e também nós procuramos entender aquilo que está acontecendo. É por isso que muitas vezes a mãe, a esposa, ela crava o seu familiar de inúmeras perguntas e às vezes as pessoas ficam até chateadas. Por que você está perguntando tanto? É porque nós mulheres precisamos entender toda a dinâmica da história, precisamos entender o contexto da história, precisamos entender os porquês e as perguntas que aquela história fabrica na nossa mente. E os textos bíblicos também são da mesma forma. E muitas vezes na classe dos homens isso passa desapercebido, né? Principalmente quando o professor trata a classe de escola bíblica dominical não como uma classe que está se dando aula e ensinando algo, mas como uma plateia ou como ali no culto quando ele está ministrando a palavra, pregando a palavra, que é totalmente diferente de você dar uma aula, de você ensinar. O mais interessante é que Jesus ensinou a dar aula para mulheres. Isso mesmo, Jesus ensinou a dar aula para mulheres. E ele mostrou isso claramente em uma aula muito especial à beira de um poço. Foi quando então teve o encontro dele com a mulher samaritana. Ali Jesus ensinou verdades especiais para aquela mulher. E ele se atentou para algumas características e algumas situações relacionadas a nós mulheres. Vamos ver um pouquinho como que foi essa aula de Jesus para a mulher samaritana, lá na beira do poço. Vamos abrir a nossa Bíblia nesse momento? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dai-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para toda a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tens marido,
Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o que adora o adore em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Que aula maravilhosa Jesus está dando aqui para essa mulher. Aqui nós vemos alguns fatos sobre esse ensino. Em primeiro lugar, Jesus sabia que ia encontrar aquela mulher à beira do poço. E o que Jesus fez? Ele despediu os discípulos, porque ele queria ensinar aquela mulher sozinho. Por que Jesus separou aquela mulher dos discípulos? Não esperou que ela viesse dar água aos discípulos para poder despedi-los. É porque Jesus sabia que aquela mulher tinha situações na vida dela, e depois ele falou sobre isso, que ela teria muito mais liberdade de abrir-se com ele, de conversar com ele, se eles estivessem a sós. Outra situação muito importante que nós notamos aqui é que Jesus aguçou a curiosidade daquela mulher. Nós somos muito curiosos. Se o professor, no início da aula, aguçar a nossa curiosidade, fizer uma pergunta a respeito ali daquela lição e colocar uma dúvida na nossa cabeça, pode ter certeza que enquanto aquela dúvida não for solucionada, nós estaremos prestando atenção na aula. E assim que Jesus fez. Quando Jesus pediu água para aquela mulher e disse: dai-me de beber, é claro que ela, sendo mulher, iria reparar que Jesus não era samaritano. Alguma coisa ela viu em Jesus, talvez em suas roupas, o seu modo de ser, que ela notou logo: epa, esse daí não é samaritano. Característica de nós mulheres. Nós observamos tudo. E quando aquela mulher observou que Jesus não era samaritano, ela não guardou aquilo para ela. Ela logo fez a pergunta: como é que tu, sendo judeu, me pedes água para beber? Não sabe que o nosso povo não se fala? Naquele momento ali, Jesus já tinha aguçado a curiosidade daquela mulher, ela já tinha feito ali a pergunta que ela queria fazer, ou seja, a introdução da aula já tinha sido dada. E aí, o que aconteceu? Estava muito mais fácil para poder ele levar, então, o ensinamento que ele queria trazer. E aí ele levou ela logo para o lado espiritual. Por quê? Porque a mulher, ela é um ser espiritual. Nós temos muito mais facilidade de crer no sobrenatural. É tanto que, se nós olharmos nas igrejas, nas classes de escola dominical, nós vamos ver que existem muito mais mulheres do que homens. Nós temos facilidade de crer. E aí Jesus disse para ela assim: se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias água da vida. Olha só, agora a mulher ficou muito mais preocupada, interessada. Água da vida significava vida longa. Você já observou que quando nós vemos uma propaganda de um shampoo que melhora nosso cabelo, que melhora nossa pele, que rejuvenesce, nós ficamos doidos para experimentar? Aquela mulher ali, Jesus estava oferecendo para ela uma água que ia fazer com que ela vivesse eternamente. Claro que ela não ia dispensar de maneira alguma beber dessa água, não é verdade? Tenho certeza que você, professora que está aí, você, aluno que está aí, também faria a mesma coisa. E ela disse: então me dá de beber. E disse assim: como que o senhor vai tirar? Mas aí ela voltou para o racional. E ela disse assim: como que o senhor vai tirar essa água? Se o poço é fundo, não tem com que tirar. E aí, como ela estava ali lidando com algo espiritual, e ela sendo samaritana, ela disse assim: porventura, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que um dia cavou um poço só para nós? Jacó era um dos patriarcas, e nós sabemos, claro, que no contexto histórico, a importância dos patriarcas para os samaritanos, para os judeus também. Mas ele continuou a dizer assim: aquele que beber da água que eu der,
Dele jorrará uma fonte e saltará para a vida eterna. Olha que coisa linda! A mulher ficou mais interessada ainda. Dai-me de beber dessa água, dai-me de beber dessa água. Mas aí Jesus disse para ela assim: vai lá e chama o seu marido. Preste atenção, nesse momento Jesus já tinha dado a introdução da lição para a mulher, deixado ela muito curiosa. Jesus já tinha ali entrado no contexto histórico daquela situação, ela já tinha falado ali de Jacó. Jesus já havia apresentado ali a graça de Deus para ela, e nesse momento então ele confronta o pecado dela. Isso é que o ponto da lição número 2 faz conosco. Ele confronta ali as nossas necessidades de mudança, e Jesus já estava ali confrontando aquela mulher sobre a necessidade de mudança dela, quando ele falou assim: vai lá e chama seu marido. Ela disse: ah, Senhor, eu não tenho marido. Aquela mulher então teve a liberdade, porque estava com Jesus, sozinha com ele, num ambiente que ela conseguia controlar, num ambiente em que se ela olhasse ao redor, ninguém iria criticá-la, porque ninguém iria difamá-la, nem julgá-la pela situação que ela estava passando. E aí ele disse: você disse a verdade. Realmente você teve 5 maridos e esse não é seu marido. Olha só que interessante. E foi então que ela então ali confrontada o pecado, ela sentiu o desejo de adorar. E aí então ela, reconhecendo ele como mestre, ela fez uma observação sobre a adoração. Porque nós, quando ouvimos a palavra de Deus, nosso pecado é confrontado, há um arrependimento em nós, há um desejo de adorar. Você já observou uma mulher na adoração? Ela levanta as mãos, ela adora a Deus, ela entrega totalmente a sua alma, o seu coração para adorar o Senhor. Mas aí ele diz para ela uma frase linda: haverá um tempo em que me adorarão em espírito e verdade, e esse é o tempo. E a mulher disse assim: eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo isso. E aí, olha só, naquele momento, Jesus se revela totalmente para a mulher. Ele diz assim: eu o sou. Ele disse: eu sou o Messias, eu já estou aqui com você. Quando eu vejo essa aula de Jesus para a mulher, eu vejo aqui como que Jesus dignificou e resgatou a mulher com as suas características. Ele não a tornou igual aos homens, mas ele entendeu todas as características e as dificuldades das mulheres. Olha o que Jesus fez em primeiro lugar: deixou aquela mulher à vontade, num ambiente em que ela podia ficar à vontade para falar das suas dificuldades. Quando então ele ali aguçou a curiosidade dela, quando ali então ele explicou sobre a vida eterna, quando ali ele disse que ele era o Cristo, quando ela ali mostrou o desejo de adorar no lugar que fosse apropriado, tudo isso, todo esse diálogo e toda essa intimidade de ensino é necessário se ter numa classe de escola bíblica dominical. E eu digo tanto para os homens como para as mulheres, quando isso acontece em um ambiente que estamos rodeados de pessoas que têm as mesmas características que nós, é muito mais fácil nós atingirmos isso. Nós só vemos benefícios numa classe de mulheres. A classe de mulheres, quando ela é bem gerenciada, ela atrai mulheres que não são crentes. Aí na classe de mulheres você pode fazer algumas reuniões semanais, você pode criar eventos que atrairão mulheres não crentes. A classe de mulheres da sua igreja pode ser uma classe de mulheres missionárias, porque o que acontece? Uma mulher pode convidar uma vizinha, pode convidar uma amiga. Olha, vamos para a nossa classe. Lá na nossa classe, uma classe dinâmica, tem tantas coisas que vai te beneficiar espiritualmente. Na classe de mulheres, nós podemos chorar se nós nos sentirmos emocionadas, nós podemos pedir para orar por problemas e por dificuldades íntimos nossos. E tudo isso acontece dentro de uma classe de mulheres. Eu aconselho você a ter uma classe de mulheres na sua igreja. Talvez não é esse o costume, mas você pode conversar com seu pastor. Pastor, você pode abrir essa sessão. Vamos fazer um teste, né, para ver se vai dar certo. Eu creio que vai dar certo sim. E se você tem uma classe de mulheres na sua igreja, fortaleça ela, né? Ore ao Senhor. Se você dá aula para mulheres, peça ao Senhor Jesus para poder transmitir para você
tudo aquilo que ele ensinou para essa mulher, a forma de ensinar. O Senhor é o nosso grande mestre. Talvez a sua igreja não tenha uma classe separada, uma sala separada para acomodar a classe de mulheres. Você pode procurar um cantinho da igreja, colocar ali umas cadeiras, né? E aí combinar, né, para um falar mais baixinho, para poder ter aquela interação, para uma classe não atrapalhar a outra. Eu conheço igrejas aí que tem 3, 4 classes dentro do mesmo salão da igreja. Talvez, para quem não é acostumado, vai dizer assim, mas isso vai causar uma confusão. Não causa, não. Você pode ter certeza que todas as classes ensinam de maneiras especial, com as características da sua classe. Eu tenho certeza que só teremos benefícios se nossas igrejas tiverem classes de escola bíblica dominical das mulheres. Eu sei que o Senhor vai orientar você claramente a respeito disso, e eu espero sim que multiplique a classe de mulheres da escola bíblica dominical. Se você gostou desse vídeo, faça um comentário, dê o seu like, pode dar o seu dislike também, porque isso também nos ajuda a entender o conteúdo que nós estamos entregando. Comente aqui embaixo sobre a classe de mulheres, se inscreva no canal, tudo isso vai gerar engajamento no canal. E também informe outras mulheres a respeito desse canal. Nós teremos aqui muitas coisas especiais para a Escola Bíblica Dominical, e aguarde os novos vídeos. Por hoje é só. Deus abençoe você e sua família. Elas na EBD, Escola Bíblica Dominical, a escola da mulher edificadora. A paz do Senhor.